a similaridade com a organização discricionária é surpreendente, né? É a mesma coisa. Na verdade, no contexto discricionário, você tem traders. Aquele indivíduo que é trader está fazendo um pouco de tudo. Ele está fazendo criação do sinal, quer dizer, quais são as, quais são os instrumentos que eu quero comprar, quais são os que eu quero vender, e uma vez que ele resolve o que ele quer comprar e vender, ele tem que resolver o tamanho da posição, como é que ele constrói a carteira. Essas atividades todas são mapeadas diretamente no que a gente faz. Em termos da nossa organização, o investimento, o DNA do investimento é o grupo de pesquisa. Para a gente é o grupo de pesquisa. Na verdade, o time de investimento em sistemática é pesquisa, tecnologia e execução. Tem esses três times. Pesquisa é o pessoal mais matemático, é o pessoal que desenvolve os modelos de análise, de controle de risco. Tecnologia, ainda muito matemáticos, muito quantitativos, mas eles tendem a se concentrar mais na implementação. Quer dizer, você, senhor pesquisador, fez esse código aqui e você desenvolveu essa regra para transações. Eu vou agora portar esse código para o ambiente de produção, onde aquele código vai ficar interagindo com dados vivos, né, com dados que são updated constantemente, e aí o sujeito da execução, o terceiro time, é o time que opera essa maquinaria, né? Então, eu digo assim, se fosse um time de Fórmula 1, o research, a pesquisa, é o sujeito que projeta o carro. A tecnologia é o sujeito que constrói o carro e optimiza a posição do motor, os aerofoils, as coisas todas do carro. E o sujeito da execução é o piloto. Ele vai simplesmente pilotar aquele carro no carro de corrida. Então, tem esses três grupos: pesquisa, tecnologia e execução. Todos os grupos são quantitativos, todo o perfil do nosso profissional em qualquer um desses grupos não é dissimilar, tendem a ser matemáticos, físicos, engenheiros, cientistas de computação. Quanto mais matemático, mais alinhado com a pesquisa, né? O pessoal de pesquisa tende a ser mais pesado em termos de qualificação matemática. E aí o que eles fazem? Os matemáticos, então, o pessoal da pesquisa, eles desenvolvem esses modelos. Esses modelos vão ser operados no dia a dia, recebendo dados que são atualizados, né? Dados de preço, dados de mercado, dados de macroeconomia, dados de imagens, de processamento de texto, de análise, como você mencionou, de expressão facial, o que for. Mas aqueles dados são processados e aqueles dados, então, resultam num modelo que vai decidir a cada dia, tipicamente a cada dia. Claro, há modelos que operam numa frequência mais alta, mas tipicamente diária é a frequência mais comum. Todo dia, aquele modelo roda, se atualiza em termos dos dados e diz qual é a composição meta daquela carteira. Quer dizer, é uma carteira, aqui estão as posições que aquela carteira deve ter. Aí, o processo do dia é verificar qual é as posições que a carteira tem atualmente versus as posições meta que o modelo acabou de calcular e transacionar a diferença para colocar a carteira de volta na meta, exatamente na meta. Então, essa que é a divisão. Pesquisa, tecnologia e execução. E, em termos de áreas de mercado, esse grupo de pesquisa tem um certo nível de especialização. Então, por exemplo, tem uma área dos pesquisadores que tendem a lidar mais com ações, tem áreas de pesquisadores que tendem a lidar mais com curvas de juros, curvas de taxas de juros, tem outros que lidam mais com
derivados, opções, etc. Mas você vê, tem uma, uma imagem se formando aqui que não é tão diferente da imagem da organização discricionária, onde os traders têm especializações também. Tem traders que são ações, tem traders que são fixed income, então taxas de juros, tem traders que são commodities, então eles se concentram naquilo. E, de um modo geral, essa que é a divisão. Agora, da organização. A organização tem essa aparência, se você olhar de fora. Você vai ver pesquisa, tecnologia e execução. Dentro da pesquisa, tem especializações por área de investimento. Mas tem um aspecto que é igual para todas as áreas de pesquisa, que é, olha, o modelo típico que a gente tem implementado rodando no momento, é um modelo que tem uma parte que a gente chama de geração do sinal, que quer dizer, eu estou observando os dados e vou, então, tentar fazer uma previsão de que instrumentos eu devo comprar, que instrumentos eu devo vender, ou que coleção de instrumentos eu devo comprar e vender. E tem um segundo estágio, que é a construção da carteira, né? Eu sempre digo para as pessoas, mesmo que você tivesse um número de telefone de Deus e você telefonasse e perguntasse o que o FTSE vai fazer amanhã e Deus te falasse, você ainda ia ter que resolver quanto do FTSE você ia comprar, né? Quer dizer, tem um processo de dimensionar o tamanho da transação que tem a ver com o seu apetite de risco e tem a ver com o que mais você tem na sua carteira, né? Então, a gente chama isso de portfolio construction, a construção do portfólio. Então, todos os pesquisadores, seja na área de ações, seja na área de taxa de juros, ou seja o que for, tem uma fase do projeto que é geração do sinal e tem uma fase do projeto que é construção do portfólio e risco, considerações de risco.